Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 22 de novembro de 2023, uma quarta-feira, são 19 horas e 33 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo esse encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Nós estamos estudando do referido livro, o livro terceiro, no seu capítulo 6º, Lei de Destruição. O subtítulo é o item 2, subtítulo Flagelos Destruidores. A questão é de número 737. Deixa eu ver se tem alguém. No YouTube não tem ninguém, no Facebook não tem ninguém ainda. Mas vamos lá. Questão 737. Pergunta Kardec aos espíritos superiores: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Resposta: para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral do espírito, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelos, por causa dos prejuízos que vos causam. Prejuízos, naturalmente, prejuízos materiais, né? Porque a visão estreita do homem está voltada justamente para as coisas materiais. Nós acabamos de falar isso, exatamente, né? Exatamente isso, né? Acabamos de comentar aqui no preâmbulo, né? Antes do início da transmissão. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Aqui tem uma nota de rodapé do professor José Herculano Pires. Parece que a Dani já está no Facebook. Ela deu não sei se ela está no Instagram, no Facebook, mas parece que eu vi alguma coisa dela aqui. Tem uma nota do tradutor que diz o seguinte: essa resposta coloca de maneira bem clara o problema dos saltos, está entre aspas aqui, né, da natureza, de que tratamos em nota anterior. O salto qualitativo a que se refere a dialética marxista e que para alguns contradiz a ordem evolutiva da doutrina espírita. É exatamente essa espécie de transtornos que apressam o desenvolvimento. Como se vê, o Espiritismo reconhece a existência e a necessidade desses transtornos, está entre aspas, porque, a bem da verdade, não é um transtorno, né? Oi, filha, boa noite, viu? Alô, entrou, está conosco. Obrigado, viu, filha? Prazer. Boa noite. O Alexandre dando uma boa noite para você. A palavra transtorno aqui está entre aspas, porque realmente não é um transtorno, é um transtorno do ponto de vista material, mas do ponto de vista espiritual é um benefício, né? Mas integrados no processo geral da evolução, não os admitindo como quebra desse processo, né? Então o Espiritismo não admite isso como quebra do processo geral de evolução. Ao contrário, ele faz parte, ele apressa esse processo. A gente pode, por exemplo, aqui estamos tratando das variações da natureza, dos transtornos causados pela natureza. Mas a gente pode lembrar também um grande transtorno causado à humanidade em geral, né? Especialmente a Europa, né? O Brasil sofreu os efeitos, mas não tanto quanto a Europa, da Primeira e da Segunda Grande Guerra, né? A Primeira Grande Guerra Mundial foi uma guerra realmente muito sangrenta, foi uma guerra onde se lutou em trincheiras, né? E usou-se muitos gases e tal, e que dizimou milhões de pessoas,
e foi uma guerra muito sangrenta, aonde se aprimorou muito a tecnologia, né? Houve um salto quantitativo e qualitativo, né? Em todos os aspectos, comunicação, indústria bélica, indústria mecânica, enfim, todos os setores. E, por exemplo, no aspecto da medicina humana, o salto foi de mais de 100 anos. O salto qualitativo foi mais de 100 anos. Uma coisa que causou uma tragédia do ponto de vista humano, mas que foi muito positivo do ponto de vista do salto qualitativo e quantitativo para toda a humanidade, né? Aliás, a Segunda Grande Guerra fez isso e é notório esse progresso. É notório, né? Por exemplo, no aspecto aviação, né? Quando a guerra começou, os aviões eram praticamente iniciantes, né? Do ponto de vista da tecnologia. Quando a guerra acabou, eles se tornaram super aviões. Tanto que se criou o B-19, depois acho que o B-29, se não me falha a memória, que era um bombardeio de guerra que levou as duas grandes bombas para Hiroshima e Nagasaki. Ele tinha uma autonomia que era 10 vezes o B-19. Né? Então olha o salto qualitativo. Eu não estou dizendo que guerra é bom, né? Mas do ponto de vista do flagelo humano, esses flagelos que acontecem na humanidade, foi muito positivo do ponto de vista desse salto qualitativo e quantitativo. O homem tem uma visão estreita a respeito dessas coisas porque considera tudo do ponto de vista físico, material, né? A visão do homem é muito estreita. Aliás, as religiões, de um modo geral, elas tratam do assunto espírito, do assunto homem, melhor, né? Do ponto de vista do início da sua existência aqui na matéria até o final, até o túmulo, tá? Do berço ao túmulo. Somente o Espiritismo trata desse assunto antes do berço e depois do túmulo. Por isso que nós temos uma visão muito mais ampliada, muito mais de muito maior qualidade que qualquer outra filosofia ou qualquer outra religião. Embora o Espiritismo não seja uma religião, é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o homem, com os encarnados, não é? Então, por isso que os espíritos ensinam, e que pode parecer para muita gente contraditório, mas não é contraditório, pelo contrário, é muito positivo esses flagelos para o espírito. Para o ser humano, ele é realmente um flagelo, vamos dizer assim, não é? Mas ele não destrói, porque ele não acaba com o espírito. Ele pode acabar com o corpo, ele pode destruir a matéria, mas jamais vai conseguir destruir o espírito. O espírito é imortal, né? Como ele está aqui, nós sabemos disso, estudando a doutrina espírita provisoriamente, né? Ele está aqui por um período breve, né? Estar aqui por mais tempo ou por menos tempo não vai mudar a sua realidade espiritual, pelo contrário, né? Agora, você levantou uma questão aí com essa afirmação, e é verdadeira, né, de que nós fazemos uma avaliação material dos acontecimentos, diferentemente dos espíritos que fazem uma outra avaliação. O que você falou me ocorreu agora um seguinte pensamento. E os desencarnados que estão em erraticidade, né? Ou seja, essa população toda invisível que está ao nosso lado, como será que eles veem esses flagelos? Como é que eles encaram isso tudo, né? Eu sei que é uma pergunta difícil de responder, né? Mas interessante isso, né? Como será a avaliação deles sobre isso tudo, né? Olha, considerando o ensinamento dos espíritos, eu não acho que é uma pergunta muito difícil de responder, não. Porque o espírito, ele fica ligado à Terra muito em função da sua evolução, do progresso realizado. Se ele é um espírito atrasado, ele vai ficar aqui, tete a tete com o homem. Ou seja, dentro do nosso mundo.
ao resto do chão, vamos dizer assim, para ser mais explícito, né? Não vai ficar em umbral, coisa nenhuma, isso é fantasia de romance, né? Não existe umbral, não existe coisa nenhuma. O espírito fica livre ao desencarnar, né? Só que ele fica ligado à matéria por quê? Porque ele é um espírito materializado, ele não está espiritualizado. Quanto mais ligado à problemática humana, propriedade, bens, apego a esses bens, apego à família, apego, eu estou falando de egoísmo, não é? Quanto mais egoísta for o espírito, mais ao resto do chão, mais ligado com a problemática humana, mais ligado com a matéria, mais ligado com o mundo material. Então ele vai se sentir como se ele estivesse vivo. Porque esses espíritos, a vida deles, embora desencarnados, primeiro que eles não sabem que estão desencarnados. A maioria deles não tem essa consciência. Vai adquirir essa consciência muito depois. Às vezes pode levar 200, 300, 400, 500 anos, 1000 anos para adquirir essa consciência. Depende da experiência de cada um, da dependência da experiência de cada um. Não é? Segundo que, por exemplo, para se locomoverem, eles não sabem que pode se locomover com a força do pensamento, como é o caso dos espíritos mais evoluídos. Eles sabem disso. Os espíritos mais evoluídos pensam e com a força do pensamento se deslocam até onde desejam. Esses espíritos não, pegam ônibus, tomam carona em carros, em caminhões, seja lá o que for, como se estivessem encarnados. Um bonde, um trem, né? Um ônibus, como se estivesse encarnado. Continua tendo a vida normal que tinha. Normal, como se fosse encarnado. Eles sentam na mesa para comer, deitam na cama para dormir, e tudo que faz um encarnado. Portanto, esses flagelos destruidores vão ter um efeito sobre esses espíritos como se eles estivessem encarnados. Eles vão até imaginar que podem ter morrido num desses deslizamentos de terra, mas depois percebem que não. Bom, eu não fui atingido. É isso que ele vai pensar, né? Interessante. Eu não fui atingido, eu saí ileso dessa, entendeu? Mas é exatamente assim. Quantos deles não desencarnam em acidentes e depois que recobram a consciência, né, passam por aquela transição entre a vida material e a vida espiritual, quando despertam na vida espiritual, por terem muita ligação com a matéria, por estarem muito materializados, eles veem lá o seu corpo estendido no chão, destroçado num acidente, e imaginam que aquele corpo não é dele. Simplesmente isso. Né? Então, esses flagelos têm o mesmo efeito sobre eles do que tem sobre nós. Causam medo, pavor, né? Aterrorizam esses espíritos como se eles estivessem encarnados. Tem uma reação muito parecida com a que nós encarnados temos. Eu não diria muito parecida, eu diria que a mesma. A mesma reação, exatamente a mesma. Eles só não conseguem desencarnar mais uma vez. Né? Vai tomar uma pedrada na cabeça, vai deslizar terra sobre ele, vai acontecer lá a queda de um prédio, qualquer coisa assim, ou de uma casa, e ele vai sair ileso, conseguir sobreviver. É isso que ele vai imaginar. Né? Que coisa. Deixa eu só dar uma boa noite para a Dani, que está lá conosco pelo Facebook, e para a Dona Maria Francisca. Obrigado, Dona Maria Francisca, por estar conosco. É um prazer tê-la conosco. E qualquer dúvida que a senhora tiver, qualquer coisa que a senhora precisar, que não ficar compreendido pela senhora, estamos à sua disposição, basta a senhora perguntar. Vamos seguir aqui, portanto, na questão de número 738, se eu não estou enganado, não é isso? 738. Isso mesmo. Pergunta Kardec aos espíritos superiores: Deus não poderia empregar, para melhorar a humanidade, outros meios que não os flagelos destruidores? Os espíritos superiores respondem o seguinte: sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal, pelo discernimento. Mas o que o homem faz? Não dá ouvido. A maioria não dá ouvidos para o bom conselho.
Aliás, há um ditado aqui na Terra, né, que se conselho fosse bom, não era gratuito, não era de graça, não é? O que não é verdade. Eu, particularmente, eu posso dizer da minha experiência apenas, mas eu sempre dei muito ouvidos para as pessoas mais velhas, sempre procurei aprender com as pessoas mais velhas, porque são eles que têm a experiência para nos passar. Então agora eu já sou velhinho também, tenho mais de 70, né? Faz 10 anos que eu sou considerado idoso, né? Mas eu, quando era jovem, sempre dei muito ouvidos para essas pessoas, porque o que elas nos trazem, basicamente, as pessoas mais idosas, de mais idade, para o jovem, como eu era na época, experiência. Junto dessa experiência, bom senso, discernimento e um cuidado muito grande ao fazer as coisas, né? Prudência, né? Então, o homem, ele tem isso dentro de si, porque ele traz essa experiência de outras encarnações. Ele sabe discernir, mas na maioria das vezes o que ensinam os espíritos, já passou esta lição, nós já estudamos isso, ele não dá ouvidos para as primeiras ideias que lhe ocorrem diante de um problema. Ele não dá ele não dá importância para as primeiras ideias que lhe ocorrem, o que ele deveria dar, diz os espíritos. Porque as primeiras intuições, pensamentos íntimos que lhe ocorrem são os melhores. Aí você fala, não está certo não é isso não, e tal. Aí começa, né, a titubear e tal, e vai procurar orientação, muitas vezes com pessoas erradas e tal, onde dá o que dá. E ele segue respondendo, é o homem que não os aproveita. Então é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza. Dá para recordar agora, na resposta deste espírito superior, o seguinte: essa senhora que a Yara se reportou a ela, onde ela perguntava para o prefeito de Gramado o que ela iria fazer, porque aquela casa era a casa dela, e ela precisava, porque a Defesa Civil estava obrigando ela a sair da casa, porque a casa estava na eminência de cair num buraco. Falou, sua casa está ruim, mas eu não tenho para onde ir. O prefeito ainda colocou à disposição para tirar o que pudesse de dentro da casa, colocar num caminhão e levar na casa de algum parente. Ela disse, eu tenho parente em Santa Catarina e tal, né? Mas olha a situação da pessoa, a experiência desse espírito. Imaginemos-nos nós na condição desta senhora. Perder tudo o que você tem de uma hora para outra, literalmente de uma hora para outra. Não é ao longo do tempo. É porque se a pessoa tem um problema financeiro grave e tal, e vai perdendo as coisas aos poucos, ela pode até pensar em alternativas e tal, mas de uma hora para outra, ela amanhece e não tem mais casa, não tem mais móveis, não tem mais bens, não tem mais eletrodomésticos, não tem mais nada. Isso tem ocorrido agora com uma frequência tremenda nesses últimos 30 dias, pelo menos aqui no sul, né? A gente tem visto aqui, não só em Santa Catarina, como no Rio Grande do Sul, a passagem desses ciclones aí, tem feito o que você acabou de dizer, tem tirado mesmo das pessoas do dia para a noite a história de uma vida, a conquista de uma vida. Exatamente. Então, ele arremata essa resposta dizendo exatamente isso. É o homem que não os aproveita, não aproveita o próprio discernimento. Então é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza. E nós somos fracos mesmo. Quem manda, em última instância, quem manda em tudo é o Criador. Suas leis naturais. O homem tem a ilusão de que tem poder, a ilusão de que é proprietário de alguma coisa, é dono de alguma coisa. Na realidade não é dono de nada, nem do próprio corpo, não é? Nós não somos donos de absolutamente nada. Apenas faz parte da ilusão deste mundo material. Por isso que precisamos nós precisamos nos espiritualizar. Eu queria arrematar assim. Nós precisamos ser... a realidade é que nós não temos a decisão de absolutamente nada. Não. Nada. Nós temos essa ilusão de que nós somos os donos das nossas ações, do nosso corpo, da nossa vida. Não.
Não é assim que funciona. Nós temos que agir corretamente, sim, fazer as coisas corretamente, sim, nos cuidarmos do ponto de vista físico e etc. Sim, mas a decisão sobre o teu destino não é tua. Não. Em última instância, não. Quem decide por nós são sempre as leis naturais. Elas que decidem. São leis criadas por Deus, essas leis é que regem a nossa vida, né? Quando nós iremos desencarnar, se nós continuaremos a ter os bens materiais que temos, ou vamos perder tudo, enfim, toda a nossa vida é decidida por essas leis, que são leis imutáveis, são leis justas e sábias, porque são criadas por Deus, né? O que nós podemos e devemos fazer é agir sempre da melhor maneira possível, para estar sempre de acordo com essas leis. E fazer com que a lei de causa e consequência não haja, vamos dizer assim, né, antes do tempo, porque nós podemos modificar essas leis em nosso benefício. A lei de causa e consequência, ela pode ser modificada em nosso benefício, como ela pode ser apressada. Nós podemos transformar um problema qualquer, né, uma prova, numa expiação. Podemos transformar. Assim como podemos transformar uma expiação numa prova. Minimizar o efeito do problema, não é? Com bom senso, com bom ânimo, com carinho pelas pessoas, com respeito, com amabilidade, enfim, com tudo que nós pudermos cultivar de bom e de bem, né, vai transformar essas leis, ou vai fazer com que essas leis hajam em benefício de cada um de nós, né? Caso contrário... Você sabe, só para concluir o teu raciocínio, as pessoas elas não compreendem de um modo geral isso, porque não estudam, ou porque não ocorreram fatos com elas que possam levar a esse tipo de conclusão, mas existe um gerenciamento dessas leis naturais por parte de espíritos muito grande. Esses determinantes, essas determinações sobre a nossa vida têm um impacto direto na razão do teu dia a dia, dos teus atos, porque tudo está sendo observado, tudo está sendo visto, e aí se faz, para concluir o meu raciocínio, a justiça de Deus se demonstra através desses espíritos superiores, e aí se demonstra a bondade, a generosidade e todos os demais aspectos quando há merecimento por parte daquelas pessoas que, por exemplo, precisam desencarnar por uma determinada situação ou inesperadamente, e ninguém compreende. As pessoas não... Mas por que aconteceu com fulano? Aquela história, tão bonitinho, tão novinho, tão coitadinho, tão não sei o que mais, tão moço, tinha tanto pela frente. Mal sabem o que poderia vir o que poderia ocasionar, ocorrer com essa pessoa. Então, quer dizer, é impressionante como há esse gerenciamento direto sobre tudo e sobre todos nós. Exatamente. Por exemplo, maremoto, terremoto, tempestades, vendavais, ventos fortes, tudo isso são fenômenos que são realizados por espíritos e comandados por espíritos superiores. Né? Eu lembro que uma vez, há muito tempo atrás, na década de 80, suponho eu, 70 e alguma coisa, 80, o Brasil estava querendo resolver o problema de chuvas do Nordeste, Norte e Nordeste, com bombardeamento das nuvens com sal. Não sei se você lembra, está recordado disso. Me recordo de alguma coisa. Se eu não me engano, foi o Alisson Paulinelli que começou a movimentar alguma coisa no governo brasileiro a esse respeito. E eles contrataram esses aviões que eram norte-americanos para bombardearem as nuvens com sal, com a finalidade da precipitação chuvosa. O que aconteceu? Bombardearam as nuvens, não aconteceu nada. Simplesmente não aconteceu nada. Eles estavam na região, se eu não me engano, na região ali do Mato Grosso, alguma coisa que era bem inóspita na época, né? E o índio falou, não vai acontecer nada, vocês não é assim que se faz. Mas você sabe como faz? Eu sei, eu sou pajé. Eu sei.
Então faz. Ele foi lá, fez o seu ritual, a sua pagelança, conversou com os espíritos, choveu. Então, você vê, a sabedoria a respeito dos fenômenos espíritas ou da ação dos espíritos está no nosso íntimo. Todos nós temos de alguma forma esse conhecimento, lá na nossa intuição, nos pensamentos íntimos de cada um. Né? É que muitas vezes o homem, na sua vaidade, na sua prepotência, no seu orgulho e tal, não admite. Né? Não admite. Até mesmo na sua ignorância, né? Ou até mesmo na sua ignorância. Né? E até muitas vezes por preconceito religioso, né? O que vão pensar de mim? Vão achar que eu estou louco e tal. Né? Mas são coisas que o homem vai aprendendo. Né? A gente tem que ser observador. Né? Procurar observar nas coisas da vida, no nosso dia a dia, no ambiente do nosso lar, no ambiente de trabalho. Sempre ocorrem fenômenos espíritas, fenômenos com os espíritos. Né? E nós temos que estar preparados, fazendo preces, ajudando esses espíritos, que muitas vezes estão passando por ali, pedindo ajuda, estão desesperados muitas vezes, precisam de ajuda, de uma prece, e nós podemos, como católico, como evangélico, como espírita, não importa, fazer essa prece e auxiliar esses espíritos. Quantas vezes as pessoas não recebem em sonho, e sonho é igual à atividade do espírito, um parente, um amigo, um pai, uma mãe pedindo uma missa. Eu já, N casos que eu tenho conhecimento de pessoas, olha, senhor Luiz, meu pai apareceu em sonho pedindo uma missa. Manda rezar o mais rápido possível. Ele está precisando de prece. Mande rezar essa missa, porque se ele pediu essa missa é porque ele confia na missa. O espírito desencarna, mas não muda a sua maneira de pensar. Nós somos escravos do nosso pensamento. Por isso que é necessário conhecimento. Conhecimento liberta. Não é? Mas eu falei, ele confia nesse conhecimento. Ele confia, aliás, nesta missa. E não esqueça, você deve fazer também as suas preces por ele. Acende lá a sua velinha, faz o que você acha melhor. Mas não esqueça de fazer as suas preces, uma novena, seja lá o que for. Né? Então, quantas vezes esses fenômenos ocorrem na vida das pessoas e as pessoas não sabem definir por quê. Né? Muito bem, questão de número 738A. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Daniele está conosco. A Maria também, ainda não fez nenhuma pergunta. Vamos continuar então. 738A. Pergunta Kardec aos espíritos superiores. Nesses flagelos, porém, o homem de bem sucumbe como os perversos. Isso é justo? Resposta. Durante a vida, o homem relaciona tudo a seu corpo, mas após a morte, pensa de outra maneira. Então, não existe bonzinho e mauzinho. Neste mundo, o pacote é para todos. Aqui o que ocorre afeta a todo mundo. O que importa, em última instância, é o espírito e não o corpo. Corpo é veste que apodrece. O espírito vivifica, disse Jesus. O espírito vive sempre, é imortal. Ele continua respondendo, como já dissemos, a vida do corpo é um quase nada. Olha como ele se refere à vida do corpo, um quase nada. E nós damos tanta importância, muitas vezes, para este corpo. Devemos ter respeito por ele. Mas não achar que ele é o máximo, que ele é tudo, absolutamente, não é. Um quase nada. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Um século, 100 anos do nosso mundo é um relâmpago. Se nós pegarmos a velocidade da luz, nós vamos ver o que isso significa. Pum, um apagar das luzes, né? Pum, pum, acabou. E aí isso foram 100 anos. Lá se foram 100 anos. Né? Porque a gente acha que, nossa, fulano tem 100 anos e tal. Os sofrimentos que duram alguns dos vossos meses ou dias não são. Os sofrimentos que duram algum dos vossos meses ou dias nada são, desculpe. Apenas um ensinamento
que vos servirá no futuro. Nós encarnamos ou reencarnamos. Encarnamos quando é a primeira vez no mundo. Quando é mais de uma vez é reencarnação. Reencarnamos com que objetivo? Realizar experiências. Essas experiências nos trazem uma coisa chamada conhecimento. O acúmulo do conhecimento promove o nosso progresso espiritual, também chamado de evolução. Espiriticamente devemos chamar de progresso espiritual ou progresso do espírito. É isto que nós realizamos numa encarnação. Viemos aqui para realizar experiências. De conformidade com essas experiências, de como nós realizamos essas experiências, nós progredimos ou estacionamos, nunca regredimos. Na maioria dos casos, 99,9, dízima periódica de 9, progredimos. Muitos casos, em raros casos, o espírito estaciona. É isso que nós estamos aqui fazendo aqui. Mas é uma experiência, uma única experiência. Tem muito pouco significado para o espírito. É apenas uma experiência. Ele diz assim: apenas um ensinamento que vos servirá no futuro. Apenas um ensinamento. Uma encarnação, um ensinamento. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo, eis o mundo real. São eles os filhos de Deus e o objeto de sua solicitude. Deus toma conta e é solícito com os seus filhos, com os espíritos. Nós não somos seres com experiência material, com uma vida material e experiência espiritual. É o contrário. Somos espíritos com uma experiência material, experiência curta, inclusive. Material, apenas isso. Mas nós somos espíritos. Aí está a nossa importância. Os corpos nada mais são que disfarces sobre os quais aparecem no mundo. Nós estamos aqui disfarçados. Nós não somos isso que nós aparentamos. Nós sabemos quais são as experiências, quais são os progressos já realizados ou a serem realizados. Quanto nós já vivemos, quanto nós já aprendemos em outras encarnações, quantas línguas já falamos, quantas culturas já vivenciamos. Não dá para mensurar isso. Isso é uma coisa que fica muito difícil de mensurar. Mas nós estamos apenas disfarçados num corpo material para vivenciar uma experiência, um ensinamento. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, eles são como um exército que, durante a guerra, vê os uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general tem mais cuidado com os soldados do que com as vestes. O que ele quis dizer? Deus se preocupa com os espíritos, né? Não com seus corpos. Seus corpos fazem parte da experiência. Quando nós encarnamos, esta é a realidade, nós pedimos para vivenciar determinadas experiências. Esta senhora, que me condoeu muito saber do caso dela, de uma noite para o dia perder a sua casa, deixar todos os seus bens, né, de lado, porque não podia fazer mais nada, ela estava correndo perigo, ela e a sua família estavam correndo perigo, né? Me condoeu muito, me trouxe uma certa tristeza, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Ficar imaginando estar no lugar daquela senhora já traz muita dor, muita tristeza, não é? Mas ela pediu essa experiência. É difícil de entender para quem não estuda a doutrina espírita. Mas esse espírito, combinado com sua família, com seu marido, com seus filhos, com seus parentes, pediu essa experiência para vivenciar essa experiência e mudar a sua maneira de pensar e de ver as coisas. Muitas vezes, nós, os espíritos encarnados, se não vivenciamos determinados problemas, não mudamos a nossa maneira de pensar e de agir. Se os flagelos, sejam eles da ordem que forem, perda dos bens materiais, perdas de entes queridos, mudanças drásticas na nossa vida, se isso não ocorre na nossa vida, nós não mudamos, não alteramos a nossa maneira de pensar.
E o espírito, ao encarnar, sabe disso. E ele combina, ele pede a opinião de seus espíritos guias, dos espíritos superiores que estão lhe ajudando a programar uma nova encarnação. O que eu devo fazer? Você quer realmente progredir? Eu quero progredir espiritualmente. Então passe por essa experiência. Mas vai ser muito dolorido. Mas você não quer progredir? Eu quero. Então passe pela experiência. Você topa? Você acha que você consegue? Você tem forças para isso. E você vai vivenciar essa experiência, uma experiência dolorida, sofrida, que vai lhe trazer sofrimento, mas você vai sair vitorioso ou vitoriosa. Bom, o espírito é sempre vitorioso, porque não tem espírito vitoriosa. Espírito não tem sexo, não é? Então, você vai sair vitorioso dessa experiência como espírito. E assim os espíritos fazem ao encarnar, a programar a própria encarnação. Eu preciso perder um filho, eu preciso perder um recém-nascido, eu preciso perder o marido, a esposa, eu preciso perder a casa, eu preciso perder o carro, eu preciso passar por um desastre muito grande. Enfim, eu preciso vivenciar, eu preciso quebrar com a empresa, ou eu preciso fazer progredir a minha empresa para poder dar empregos. Enfim, todas as experiências humanas são programadas pelo próprio espírito. Não é? Essas experiências materiais são programadas por nós mesmos, para que nós possamos fazer isso. Usar o corpo físico em benefício do próprio espírito, em benefício do nosso progresso espiritual. É gostoso? Não é. Mas esse mundo não é um mundo de delícias. Um mundo que tem hospital, que tem orfanato, que tem manicômio, que tem sanatório, hospitais de câncer, presídios, cadeias públicas, penitenciárias, asilos. Não pode ser um mundo de delícia. Nós tentamos fazer aqui um mundo de delícias. Mas não quero nem saber disso. Eu não vou me preocupar com essas coisas, não. Eu quero festar. Né? Eu quero tomar lá minha cervejinha, comer minha carne e amanhã deixa que aconteça. Esses são os que a vida me levar, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? É. Esses são os que mais sofrem. Porque quando a vida lhe traz a surpresa, enquanto a vida está sorrindo para ele, tudo bem, sem problema. Agora, no momento em que a vida lhe cobrar os percalços do passado, os descaminhos do passado, que vai cobrar, porque ele topou essa experiência, ele topou, não é ninguém que está impondo, não. Não existe a imposição de Deus, não existe Deus não coloca sobre os seus filhos o castigo. Isso não existe. A vida bate na tua porta para te relembrar dos teus pedidos. Exatamente. É onde o homem acaba sofrendo através desses flagelos, sejam eles da ordem que for, né? Os percalços da vida, os problemas da vida, os descompassos da vida, para que o espírito possa aprender. Mas o que são alguns anos, alguns dias, algumas horas de sofrimento em relação à eternidade? É o que acabou de ser dito aqui, né? Exatamente. Nada. Uma vida, um ensinamento. Questão de número 738b. Deixa eu ver se tem alguma pergunta por parte dos nossos irmãos, porque o assunto é controverso, né? Pode surgir alguma controvérsia aí, mas parece que ninguém perguntou nada. Questão 7... Agora, de extrema importância isso que você acabou de ler, né? Isso que acabamos de estudar aqui, realmente tem uma importância muito grande no contexto todo do próprio estudo do livro, né? E do próprio livro. Né? Exatamente, porque na realidade este livro, o propósito deste livro é esclarecer o homem, principalmente para o fato da sua importância. O homem é um ser extremamente importante, ele é filho de Deus. Jesus, quando perguntado pelos seus seguidores a respeito de como Deus agiria em relação aos pecadores, Jesus disse assim: vocês são pais, não são?
Nós somos, Senhor. Quando um filho seu pede pão, vocês dão pedra? É claro que não, Senhor, nós damos pão. Então vocês que são homens falhos, fazem isso, imagina o Deus perfeito. Qual é a ação dele em relação aos seus filhos? O que ele estava ensinando? Deus não pune ninguém. Ele não existe para punir os seus filhos. Nós somos seres amados por Deus. Amados. Muitas vezes esses flagelos, esses sofrimentos vêm na nossa vida para que nós despertemos. O homem está dormindo um sono profundo, mal ele sabe disso. Né? Não estou acordado. Não está não, velho. Você não está acordado não, você está dormindo e dormindo profundamente. Zona de conforto. Zona de conforto, principalmente a zona de conforto. Eu tenho tudo que eu quero, eu tenho tudo que eu preciso. Eu estou bem fisicamente, eu tenho saúde, dinheiro não me falta. Mas que Deus que nada. Não preciso todo lado de quem eu amo. Todo lado de quem eu amo, não preciso de Deus. Não. Esses estão no sono mais profundo que existe. Eu tenho poder. Esta capa que eu utilizo, que me foi conferida pelas leis, me dão poder. Mal sabe ele que ele não tem poder nenhum, que o seu poder, na realidade, não é conferido pelo homem, mas por Deus, que lhe permite ter poder até onde ele achar que deve. Exatamente. E nós todos somos assim. O nosso poder é sempre limitado às suas leis, à sua vontade. Não é? Bem-aventurado aquele que passa por um problema e diz assim: seja feita a sua vontade. Resignação diante dos fatos, diante dos problemas, diante do sofrimento, principalmente, o que não é fácil. Mas vamos lá. 738b. Mas as vítimas desses flagelos, pergunta Kardec, apesar disso não são vítimas? Resposta. Nós já lemos toda. Já lemos sim. Resposta dos espíritos superiores. Se considerássemos a vida no que ela é, e quanto é insignificante em relação ao infinito, transmute esta palavra de infinito, coloque no lugar imortalidade, que é isso que ele está querendo dizer aqui. O termo é imortalidade. Pode transferir para a imortalidade, porque é exatamente a isso que ele está se referindo. Esse infinito está no lugar de imortalidade. Então, vamos ler aí com o termo. Se considerássemos a vida no que ela é, e quanto é insignificante em relação à imortalidade, menos importância lhe daríamos. Essas vítimas terão noutra existência uma larga compensação para os seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem lamentar, sem reclamar, que é o que mais nós fazemos, reclamamos por tudo. Né? Mulher esquece de pôr sal na comida. Pô, mas caramba, vocês não põem sal na comida? Coitada da mulher, né? Coitada da mulher, para de reclamar por quase nada, né? Pelo amor de Deus, pô. Tenha paciência, né? Ao invés disso, procure colaborar, procure ajudar. É filho para cuidar, é casa para cuidar, é almoço para cuidar, é janta para... Pô, então nós reclamamos por tudo. Imagine, reclamamos de um me dá lá aquela palha, brigamos por uma coisa assim, né? E o que dirá? Bota o sal, né? O que dirá em relação à vontade de Deus? Né? Reclamamos por qualquer coisa. Comenta o seguinte, Kardec o seguinte acréscimo de explicação. Quer a morte se verifique por um flagelo ou por uma causa ordinária, comum, não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A única diferença é que no primeiro caso parte um grande número ao mesmo tempo. Normalmente os flagelos fazem isso mesmo. Há um desencarne em massa. Isto é muito apropriado, é muito propício para o progresso do nosso planeta e de outros planetas. Porque o que acontece? O desencarne em massa, esta massa de espíritos, se não todos, mas uma boa parte, vai reencarnar num outro planeta.
e vai naquele planeta para ajudar a melhorar aquele planeta, com tudo que já conhece, com toda a tecnologia que tem, com toda a inteligência desenvolvida que tem. E um grupo de espíritos de um outro planeta mais adiantado que o nosso reencarna aqui. O nome disso é transmigração das almas. Não é o Luiz Herrera que está falando, não. Isso está como ensinamento dos espíritos superiores. Transmigração das almas. Isso acontece corriqueiramente. Sempre acontece. Isso é sempre de forma coletiva, isso? Sempre de forma coletiva. Um grande número é retirado daquele planeta e um grande número reencarna no lugar desse grupo. Se pudéssemos elevar-nos pelo pensamento de maneira a abranger toda a humanidade numa visão única, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. É uma visão muito estreita do homem em relação a tudo que se refere a Deus, né? Nós não temos uma visão muito larga a esse respeito, a não ser adquirindo conhecimento. Questão de número 739, pergunta a Kardec: esses flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? Olha, a Segunda Grande Guerra estava há 80 anos de acontecer. Se ela já tivesse acontecido, certamente Kardec talvez nem faria essa pergunta. Porque foi um momento em que a humanidade mais progrediu sob todos os pontos de vista. Tecnológico, medicina, capacidade de deslocação de pessoas, de armas, logística, enfim, progrediu muito, né? Inclusive a penicilina foi desenvolvida a partir desta necessidade, porque se morria muito mais da infecção causada pelo ferimento do que do ferimento em si, né? Então é uma das coisas. Se nós temos esse benefício hoje, é porque aconteceram guerras, senão talvez o homem estivesse ainda dormindo lá atrás. Eles respondem sim. Eles modificam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que deles resulta só é geralmente sentido pelas gerações futuras. Quem será ou quem serão aqueles que encarnarão ou reencarnarão nas futuras gerações? Nós mesmos. Nós seremos os mesmos, os beneficiados em relação a esses flagelos, né? Questão de número 740. Os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo-os às voltas com necessidades mais duras? Resposta: os flagelos são provas, não são expiação, vejam bem, são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência. Olha que interessante, gente. Fica claro aqui. O objetivo é fazer aquilo que o caipira aqui em Jaú fala: quando a água bate na bunda, o caboclo sai nadando. Porque se a água não bater na bunda do peão, o peão não vai sair nadando, ele vai continuar andando e ele está acomodado naquela situação. Então esses flagelos têm exatamente esse propósito. O homem tem que procurar solução, e solução rápida. Então ele põe em exercício a sua inteligência, e ele se desenvolve através do progresso da inteligência e do progresso da moralidade, do pensamento. Não é? Esses são os dois móveis do progresso do espírito: inteligência e pensamento. Ele se movimenta, ele progride espiritualmente através de fazer aumentar a sua inteligência e fazer aumentar a sua capacidade de pensar e de modificar-se moralmente. E aqui o importante destacar que o flagelo, né, contextualizar isso, né, o significado do flagelo não é só o problema dos desastres coletivos, ou como nós falamos anteriormente, do que está acontecendo aí com as enchentes e as perdas. Vale para qualquer tipo de situação que ocorre com a pessoa no seu dia a dia. Exatamente. Qualquer coisa pode ser considerada flagelo. Exatamente, e a gente tem que levar em consideração também de melhorar a própria natureza, né? Que sempre que uma parte dessa natureza ela é destruída, ela renasce mais forte.
Sim. Né? Então, também para a natureza é de grande proveito. Demonstrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Pergunta de número 741. Pergunta Kardec aos espíritos superiores. É dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Conjurar é falar algumas palavras pedindo para que aquilo não aconteça. Não é? Eles respondem sim, em parte, mas não como geralmente se pensa. Ninguém pode simplesmente, através de palavras e conjurações, fazer com que aquilo não aconteça, se estiver nas determinações de Deus. Muitos flagelos são a consequência de sua própria imprevidência. Jesus falou isso. Quando ele foi perguntado a esse respeito, ele dizia assim: faça como homem prudente e construa a sua casa sobre a pedra, porque o imprudente construiu sua casa sobre a areia e vieram os ventos e as águas e a levaram. Então, prudência é tudo. Aliás, a prudência vale para tudo, né? Nós estamos falando de flagelo, mas a prudência vale para qualquer coisa. Se você for estacionar o seu carro numa rua e você for prudente, jamais você estaciona na esquina. É prudência. Por quê? Porque está muito mais sujeito a acontecer um acidente com o seu carro estacionado numa esquina que no meio da rua. Ah, mas não tem vaga, procura outra rua, mano. Anda um pouquinho, faz tão bem para a saúde, né? Tem gente que não só estaciona na esquina, como com a traseira do carro dele quase no meio da rua, da outra rua, né? É muito carro para pouca rua, então o sujeito para do jeito que dá, né? Mas a prudência manda que nós façamos as coisas com mais calma, com mais tranquilidade. Meu papai falava o seguinte: evitar problema é o dever de todos. Isso é prudência, né? Nós devemos evitar os problemas, é o nosso dever. À medida que ele adquire conhecimentos e experiências, pode conjurá-los, quer dizer, preveni-los, se souber pesquisar-lhes as causas. Há como prevenir? É claro que há, evidentemente que há. Antigamente, nas praias do litoral paulista, nós tomávamos banho em várias praias junto com fezes. Começou a dar problema de pele, urticária, todo tipo bom, inclusive problemas de peles graves. O que fizeram os prefeitos, depois de muitos anos, criaram um emissário submarino que leva o esgoto 3, 4, 5, 10 quilômetros dentro do mar e despeja essas fezes lá. Então essas fezes não vão estar presentes na praia e não vão prejudicar o banhista. Não é um flagelo uma coisa como essa? Evidentemente que é um flagelo, porque isso traz muitas doenças, muito tipo de doença. Então há outras coisas, por exemplo, o saneamento básico, tratamento básico de água. Há tantos flagelos que nós podemos evitar, né? Tantas coisas que podem ser evitadas, mas o que faz o egoísta? Dane-se o Raimundo, dane-se o mundo que eu não me chamo Raimundo. Assim age, por egoísmo, a maioria das pessoas. Eles seguem respondendo: mas entre eles, os males que afligem a humanidade, há os que são de natureza geral e pertencem aos desígnios da providência. Desses, cada indivíduo recebe, em menor ou maior proporção, a parte que lhe cabe, não lhe sendo possível opor nada mais que a resignação à vontade de Deus. Tem coisa que realmente não dá para evitar, né? Mas ainda esses males são geralmente agravados pela indolência do homem. Acrescenta Kardec a seguinte explicação: entre os flagelos destruidores naturais e independentes do homem, devem ser colocados em primeira linha a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais à produção da terra. Uma coisa aqui que a gente pode lembrar, hoje em dia
é feito as curvas de níveis em terrenos onde são plantados, utilizados para a agricultura. Qual o propósito dessas chamadas curvas de nível? Né? É reter a água, não permitir que ela forme, que ela crie inundação, levando aquilo que está plantado embora, levando adubo, levando tudo embora. Então eles fazem aquela curva de nível, cai um pouco de água ali, o que transborda dali cai na outra, o que transborda da outra cai na outra, e assim sucessivamente, não permitindo o assoreamento da terra. Né? Olha aqui, como Kardec estava certo nessa explicação que ele está dando. Né? Porque é permitido ao homem usar a sua inteligência para benefício próprio. Mas, como eles dizem aqui, a indolência do homem geralmente agrava esses problemas. Né? Mas o homem não achou na ciência, nos trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos, nas irrigações e no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar ou pelo menos de atenuar tantos desastres? Pergunta Kardec. Algumas regiões antigamente devastadas por terríveis flagelos não estão hoje resguardadas? Que não fará o homem, portanto, pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar todos os recursos de sua inteligência e quando, ao cuidado de sua preservação pessoal, souber aliar o sentimento de uma verdadeira caridade para com os semelhantes? Pergunta Kardec. Evidentemente, né? Quando ele quer, quando ele utiliza a sua inteligência em benefício comum, em benefício de todos, isso é o que acaba acontecendo, todos são beneficiados. Né? E esses flagelos, certamente, vai chegar um momento que desaparecerão do meio de nós. Né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. O Jário está conosco. Ô Jário, que prazer tê-lo conosco, viu? É um prazer ter você conosco. E o Juventino Camargo está conosco também. Boa noite, Juventino. Boa noite, Jário. Um prazer tê-los conosco. Que belíssimo capítulo, hein, Luiz? Belíssimo. Bom, Kardec, Livro dos Espíritos é uma joia, né? De conhecimento e de esclarecimento, né? E você vê um capítulo onde nós pulamos aí uma, duas, quatro perguntas, quatro perguntas. E você vê a riqueza de informação, né? A riqueza de informação e de esclarecimento. De esclarecimento, porque traz para o homem esclarecimentos que, sem essas informações, sem essas perguntas e respostas, nós levaríamos muito tempo. Chegaríamos lá, com certeza, porque a inteligência obriga, a necessidade obriga, né? Mas nós, tendo esse conhecimento, facilita a nossa vida, né? Facilita para nós podermos lidar com esses flagelos. Né? Eles acabarão, em determinado tempo da nossa humanidade, num determinado tempo da evolução humana, por deixarem de existir. Porque o homem vai prever. Hoje nós somos capazes de prever o tempo, uma semana, 15 dias, né? Quase com exatidão. Né? Os maremotos, terremotos, vendavais, todos eles são previstos, inclusive as cidades que passam por esses problemas, que têm lá meios de avisar a população, para a população se preservar, se proteger. Né? No Japão, por exemplo, há muito tempo já se montam prédios, se constroem prédios à prova de terremoto. À prova de terremoto. Olha onde chega a capacidade do homem, né? Quando ele desenvolve a sua inteligência e quando ele utiliza essa inteligência para o bem comum. Nós vamos passar, não vamos passar para coisa nenhuma, porque já deu horário. Olha lá, 8h30, rapaz, puxa vida. Vamos marcar aqui, vamos marcar o item 3, guerras, questão de número 742 para o nosso próximo encontro, na próxima quarta-feira, dia 29 de novembro. Item 3, guerras, questão 742 para a próxima quarta-feira. Deu o capítulo certinho, né? Deu o capítulo, deu o item, né? O item desse capítulo, o item do capítulo certinho. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Juventino, ninguém perguntou nada. Muito bem. Se não houver nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, nós vamos encerrar o nosso encontro de estudos com a nossa prece.
Tudo bem para todo mundo? Podemos encerrar? Tudo bem. Tudo já, vamos lá. Muito bem. Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma dignificar esta existência. Auxilia-nos ainda, Senhor, a orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.